Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de estatística. O objetivo da nossa aula de hoje é continuar trabalhando com medidas de dispersão, né? Na aula passada a gente viu variância, a gente viu desvio padrão e hoje a gente vai ver aí começando com coeficiente de variação. O coeficiente de variação é a medida de variabilidade relativa que mede a dispersão dos dados em relação à média aritmética. É relativo porque é uma porcentagem, né? Por isso aqui é relativa, sendo expressa pela razão, né? Pela divisão entre o desvio padrão e a média, e multiplicado por 100. Se você tem, vamos pensar uma situação em que o coeficiente, o desvio padrão é baixo, zero, por exemplo, né? O próximo de zero, a gente fez um exemplo simulado, né, na aula passada a respeito do desvio padrão, em que a gente colocou um cenário em que não tinha desvio padrão, né, o desvio padrão era zero. Aí você vai ter um coeficiente de variação zero. Por outro lado, né, se você tem um desvio padrão muito alto, na hora que você realizar essa divisão, você vai ter algo ali, pensando aqui, né, em torno de 100%, 150% e etc, né? Então, coeficiente de variação, basta dividir o desvio padrão pela média, né? Aí você tem, da mesma forma que você tem a média amostral, média populacional, desvio padrão amostral, desvio padrão populacional, você tem também o coeficiente de variação amostral, coeficiente de variação populacional. Mas é a mesma fórmula. Nesse caso aqui, eu dizia o padrão amostral dividido pela média amostral. Aqui eu dizia o padrão populacional dividido pela média populacional. Você entende essa questão, Priscila, de amostra e população? Não, não entendo, não. Deixa eu te explicar. População é quando você tem todos os indivíduos. E a amostra é quando você tem um pedacinho deles. É isso. Entendi. Então, se eu pegar, por exemplo, eu dei um exemplo na aula passada que era, qual que é a produção de leite da minha fazenda com 50 vacas? Essas 50 vacas, ela é uma amostra ou ela é a população inteira, na sua opinião? A inteira? É inteira. Mas das vacas que existem no Brasil, as minhas 50 é uma amostra ou é a população inteira? Amostra. Isso. É essa a diferença. Né? No meu cenário, vamos supor que eu. Não, tá difícil demais, eu tenho 50 vacas, mas eu quero fazer o experimento aqui só com 30, porque 20 aqui vai ficar difícil, não vai ter jeito. Aí você vai ter os dados naquela amostra e não dados de população. Beleza? É isso. Beleza. É isso. Essas medidas você pode, todas elas você pode ter para a população ou você pode ter para a amostra. Quando você vai fazer, por exemplo, uma pesquisa eleitoral, né? Você tem os candidatos e você vai ali contabilizar votos, possíveis votos, né? Aí você vai pegar uma amostra, você não vai fazer com a população inteira, né? Agora vamos pensar num cenário em que você faz uma pesquisa ali com os 513 deputados federais, né, que vão votar um determinado projeto ou uma emenda constitucional, né? Aí você está trabalhando com a população inteira, porque existem só 513 deputados, né? Então você está trabalhando ali com a população inteira. Não, eu vou fazer aqui uma pesquisa, vou lá em Brasília, mas os gabinetes estavam fechados, eu consegui falar com 150 deputados. Então você pegou ali uma amostra. É isso. Continuando aqui, ele mostra aqui alguns exemplos de coeficiente de variação, né? Numa situação em que eu tenho a média 6,5,
Isso é notas. A variância 1,16 e o desvio padrão 1,08. Eu tenho aqui um coeficiente de variação de 16,61. Por quê? Porque eu peguei o desvio padrão 1,8, né? E dividi pela média, que é 6,5. Se a gente fizer essa divisão aqui, ó, 1,08 dividido por 6,5, dá exatamente 16,61%, ou 0,1661, né? Aqui é o mesmo processo, né? Eu tenho aqui um desvio padrão de 64, menor do que esse desvio padrão aqui, e, consequentemente, o coeficiente de variação foi menor, foi na casa de 10%, aqui na casa de 17%. Né? Aí, ó, ele faz um comentário aqui. Embora o valor das médias tenha a mesma magnitude, o mesmo valor, é possível perceber que a escola... Aí ele tirou uma conclusão, ó. É possível perceber que a escola B apresenta uma menor dispersão dos dados, demonstrando os menores valores de variância, desvio padrão e coeficiente de variação. O que está indicando que os alunos da escola B tiveram um desempenho mais homogêneo, né? Com os dados variando menos em relação à média. É isso que indica. A estatística serve para indicar isso. As minhas vacas lá, se eu tenho 50 vacas produzindo 15 litros de leite cada, de média, e eu faço um cálculo de variância, desvio padrão, e está muito baixo, significa que mais ou menos as minhas vacas produzem 15 litros. Agora, aquele outro cenário que eu dei lá, eu tenho 25 vacas produzindo 5 litros cada, e eu tenho mais 25 vacas produzindo 25 litros. Eu vou ter uma média de 15, da mesma forma, mesma magnitude média. Porém, a variância dos meus dados vão ser altas demais, porque eu tenho valores muito distantes da média, 5 e 25, né? Na média eu tenho 15, mas os valores estão dispersos. Então, o que está indicando que os alunos da escola B tiveram um desempenho mais homogêneo com os dados variando menos em relação à média. Apesar de no exemplo apresentado a avaliação parecer um tanto óbvia, existem situações em que a magnitude dos valores das variáveis que se está comparando são diferentes e a conclusão a respeito dos dados é dificultada quando apenas a média e o desvio padrão são apresentados. O coeficiente de variação é a medida mais utilizada quando existe interesse em comparar variabilidade de diferentes conjuntos de dados. Né? Porque aí você pega e divide o desvio padrão pela média, e aí você consegue fazer uma comparação melhor. Aí vem aqui, ó, continuando nossa estatística, né, medidas de dispersão, né? Medidas separatrizes. Pelo que apresentamos na aula anterior, relativas às medidas de posição, que aí é média, né, que a gente mostrou lá na mediana e moda. E nessa aula, com relação às medidas de dispersão, que é desvio padrão, variância, coeficiente de variação, podemos concluir que tanto a média quanto o desvio padrão são afetados por valores extremos. Assim, quando a distribuição dos dados não é simétrica, ou seja, os dados não se distribuem de forma homogênea ao redor da média, temos uma distribuição assimétrica e precisamos conhecer outras medidas que permitam uma boa caracterização dos dados. Quando os dados estão de uma forma simétrica, eu vou mostrar um gráfico que mostra isso, aí a média com desvio padrão ali está ok, eu posso caracterizar o conjunto de dados. Mas pode ter um cenário em que eu tenho uma distribuição assimétrica, e aí eu tenho que usar outras medidas. As medidas separatrizes, né, é de separação dos dados. Você vai meio que categorizar ali. Meio não, você vai categorizar eles em quartis, né? Você vai pegar os dados e vai colocar em grupo de
quartis, ou seja, se você tem 100 dados, você vai agrupar 25, 25, 25. Isso são os quartis. Essa aqui é a ideia por trás aqui. As medidas separatrizes, embora não sejam consideradas individualmente como medidas de tendência central, são baseadas em sua posição na série de dados. Assim, os quartis, os percentis e os decis, juntamente com a mediana, são medidas conhecidas como separatrizes. Os quartis são valores de uma série de dados que é dividida em 4 partes iguais. Assim, os quartis Q1, Q2 e Q3 dividem os dados em 4 partes, de tal forma que cada parte possui 25% dos dados, ou 1/4, daí a sua denominação. O primeiro quartil separa os dados de maneira que 25% dos valores são inferiores ou igual ao Q1, e 75% são superiores ou igual ao Q1. Aqui ele está mostrando isso. Ó. Eu tenho uma série de dados aqui, ó, 5, 5,5, 6, 7, 7,5, 8, 8, 9,5, 11. Eu dividi esses dados em 4 partes, 4 grupos iguais. Aqui eu tenho 25%, ou seja, 2. Aqui eu já vou ter outros 25%. Aqui eu já vou ter outros 25% e aqui eu já vou ter outros 25%. Somando dá 25 mais 25,50 mais 25,75 mais 25,100. Então é isso. É assim que eu classifico os meus quartis. Na representação gráfica dos quartis, podemos perceber que o primeiro quartil situa-se entre os valores 5,5 e 6. O segundo, entre os valores 7 e 7,5. E é coincidente com a mediana, nesse caso aqui, e o terceiro situa-se entre os valores 8,5 e 9,5. Aí aqui ele me dá uma fórmula para eu calcular a posição dos quartis utilizando a seguinte relação. I é a quantidade de dados, I é a posição, N é a quantidade de dados e eu divido por 4. Então, a posição do quartil 1 vai ser 8 mais 1 dividido por 4. Né? Eu tenho aqui a posição. Assim, para os dados apresentados, o quartil 2 será... Aqui dá o exemplo. Eu dei o exemplo do 1, mas aqui eu quero dar do 2, porque ele já está aqui. Né? 2 vezes 8 mais 1 dividido por 4. Aí deu a posição 4,5. Aí vamos lá, ó. Interpretando o resultado, significa que o segundo quartil equivale ao valor da posição 4,5, ou seja, intermediária entre a quarta posição e a quinta posição. Precisamos, então, fazer a média entre os valores da quarta posição com os valores da quinta posição para achar o valor do quartil. 7 mais 7,5 dividido por 2. 7 é o valor da quarta posição, 7,5 é o valor da quinta posição. Por que eu peguei a quarta e a quinta? Porque eu estou achando, eu quero achar o quartil 2. Para achar o quartil 2, eu tenho que achar a posição do quartil 2. E a posição do quartil 2 é 4,5. Como ela não é exata, coincidente com um determinado valor, ela é 4,5, eu pego os dois valores próximos, que seria o da quarta posição e o da quinta posição. 4,5 está entre o quarto valor e o quinto valor. A quarta posição e a quinta posição. Quem nesse cara está na quarta posição? Ó, o 7. Quem está na quinta posição? O 7,5. Por isso que o Q2 aqui, ó, vai ser a média dos dois. Vai dar 7,25. Quer ver, ó? O valor do Q2, que é o quartil 2, será 7,5. E significa que 50% dos valores são inferiores ou iguais a 7,5. Dos valores são iguais ou superiores. E 50% dos valores são iguais ou superiores a 7,5. Observe que o valor do quartil 2 coincide com o valor da mediana. Sempre vai coincidir aqui com o valor da mediana, o quartil 2. Né? Porque é ali onde eu divido os dados no meio.
né? Amplitude, beleza, então isso são os quartis, né? Os quartis servem para esse propósito aí, de você achar os valores que estão ali, né, abaixo de 25%, acima de 25%, abaixo de 50%, acima de 50%, abaixo de 75%, acima de 75% e abaixo de 100%, né? Amplitude interquartílica. Amplitude é a diferença entre, né, o terceiro quartil e o primeiro quartil. Então, eu tenho aqui que Q é a amplitude, aí como eu calculei o Q3 e o Q1, né? Como é que eu calculei o Q1? Aqui, ó, ele está aqui com um valor entre 5,5 e 6. O Q1 aqui, ó, muito provavelmente aqui é 5,75, né? Esse valor aqui, ó. Um valor que está entre os dois, né? E o Q3 é um valor que está entre 8,5 e 9,5, ou seja, o Q3 deve valer aqui 9, né? Que é o valor do meio dos dois. Então, eu tenho 9 menos, nesse caso específico, 9 menos 5,75. Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui. Ele não calculou. Apesar de ser uma medida pouco utilizada, a amplitude interquartílica apresenta uma característica interessante, que é a resistência, ou seja, esta medida, ao contrário da amplitude total, não sofre nenhuma influência dos valores discrepantes, né? Porque ela está ali nos valores mais medianos, né? Os valores discrepantes, eles vão estar lá no 100% ou no 0%, né? Então, o Q3 menos o Q1 indica valores menos discrepantes. Mas aqui ele não calculou não, mas nesse caso seria 9 menos um valor entre 5,5 e 6, daria 5,75. Então, seria 9 menos 5,75, eu teria a amplitude interquartílica. Os percentis dividem a série de dados em 100 partes, cada uma com 1%, de tal maneira que o P50 corresponde ao quartil 2, né? O Q2, que é a mediana. Para determinar a posição dos percentis, utilizamos essa fórmula aí, ó. Por exemplo, a posição do percentil 10 vai ser 10 vezes N mais 1 dividido por 100. Assim, o P50 é 50 vezes 8 mais 1 dividido por 100, que dá 4,5, que é igual ao Q2 calculado. Eu vou dar um exemplo disso aqui, tá? Desses cálculos. Medidas de assimetria. Uma distribuição é dita simétrica quando a média, a mediana e a moda são coincidentes. Assim, em uma distribuição simétrica, o gráfico que representa a distribuição dos valores e sua frequência tem a forma do sino. Então, as medidas, quando você tem uma simetria dos dados, você tem mesma média, mesma mediana e mesma moda, né? Elas são iguais. A partir da figura, podemos observar que os dados apresentam o mesmo comportamento ou distribuição à direita e à esquerda da média, e nesse caso, a média, a moda e a mediana são iguais ou muito próximas. A simetria, isso é simetria, simétrica, né? A assimetria é dita, aí a assimetria é quando você não tem simetria. A assimetria é dita positiva quando a cauda direita afasta-se mais do pico do que a cauda esquerda, né? Então, ó, quando ela é positiva, esse cara aqui é um exemplo de assimetria positiva. A cauda se afastou do pico, ó, que teve um distanciamento. Ele estava aqui, houve um distanciamento. E aí, Professor, como que é esse negócio aí do gráfico? aqui ele está mostrando uma distribuição assimétrica. Você tem média, mediana e moda aqui representados, e os dados, eles estão plotados numa forma
em que você tem dados dispersos e essa cauda aqui, ó, que é esse. Veja só a cauda aqui. Aqui ela é da mesma distância que tem essa cauda da esquerda. Você tem com a cauda da direita. Aqui a sua cauda da esquerda é normal e a daqui ela é mais larga, ela é maior, né? Ela tem uma cauda grande. Aí quando essa cauda grande ela é da direita, aí você tem uma simetria positiva. Quando essa cauda grande é à esquerda, aí você tem uma simetria negativa. Aí, ó, há mais de uma forma para determinar são da simetria, sendo que a determinação pelo segundo critério, que é esse critério de Pearson, ou coeficiente de assimetria de Pearson, é dado por essa fórmula aí, ó. Então, o coeficiente de assimetria de Pearson é a média, é 3 vezes a média menos a mediana dividido pelo desvio padrão. Então, ele já dá uma fórmula para nós e aí ele já dá os valores. Ó, se o coeficiente que você calculou tem a seguinte, for menor que menos 1, você tem uma simetria negativa. Se o coeficiente, você vai lá e calcula o coeficiente, ele deu entre menos 1 e menos 0,15, você tem uma assimetria negativa moderada. Aqui, por último, aqui você tem, se você tem o coeficiente entre menos 0,15 e mais 0,15, você tem uma simetria, né? Aí você tem essa situação de simetria. Se você tem algo em torno de 0,15 e mais 1, aí já é positivo moderada, e acima de mais 1 é a simetria positiva. A gente vai calcular esse exemplo também, tá? Que vai ser o coeficiente de variação, e aí esse coeficiente de Pearson, né? E o coeficiente de Pearson a gente vai classificar de acordo com essa tabela aqui. Ó, vamos lá, grau de curtose. Denominamos de curtose o grau de achatamento ou alongamento da curva característica. Ó, se você tem uma curva característica considerada normal para fins de comparação aqui, você tem essa mesocúrtica. Se ela é maior do que 0,263, ela se chama platicúrtica, e se ela é menor, ela é essa leptocúrtica. Então, você tem essas três classificações baseados nesse número, né? A curva normal recebe o nome de mesocúrtica e possui coeficiente igual a 0,2663. A curva mais fechada, que é a normal, possui um coeficiente inferior a 0,263 e a curva apresenta um achatamento maior se ela tiver um coeficiente maior que 0,263. E aí ele me dá uma fórmula para eu calcular isso. Qual que é o coeficiente de curtose? É o Q3, que é o terceiro quartil, menos o Q2, dividido por 2 vezes o P90, que é o percentil 90, e o P10, que é o percentil 10. E aí eu tenho o coeficiente de curtose. E aí eu posso classificar se é mesocúrtica, platicúrtica ou leptocúrtica. Esse é o outro exercício. Aqui, ó, vamos para esse exercício aqui, para a gente poder sintetizar todos esses coeficientes, todos esses dados, né? E aí eu vou fazer com vocês, vou pegar aqui agora, eu vou compartilhar minha tela toda, que eu vou abrir uma planilha Excel para eu calcular esses valores todos que a gente viu até agora, tá? Deixa eu só abrir aqui o Excel e vou compartilhar a minha tela toda para a gente poder calcular todos esses valores com calma e entender, assimilar mais, né, os valores. Beleza, tá aqui. Deixa eu abrir meu Excel aqui, tranquilo. Vou dar um zoom nele para os dados, né? Beleza. Ó, vou copiar os dados aqui, Ctrl+C, vamos ver se ele consegue colocar aqui.
Não conseguiu não, mas não tem problema não. Eu copio aqui, ó, 17,5, 17,5 duas vezes, 18, 18,2, 18,2 de novo, 18,5, 18,5, 18,9, duas vezes o 18,9, certo? Deixa eu subir aqui. Três vezes, na verdade, 18,9 aqui. Deixa eu só copiar ele aqui mais uma vez. Quatro vezes. Depois vem o 20,9, 20,9, 20,9, 23,5, 23,5, 24,6, 24,7, 25,5. Então, aqui, ó, tem todos os dados, né? Deixa eu colocar aqui em ordem. Aqui, ó, são 4, 5, 20 dados, né? Vamos ver se vai dar certo aqui. Vou excluir aqui, ó. Vai do 1 até o 20, certinho. Deixa eu só dar um zoom menor aqui, ó. Isto, garoto. Beleza, deixa eu salvar para a gente não perder dados. Vamos lá, estatística. Essa é a nossa aula 6. Beleza, tá aqui os dados plotados, bacaninha, são 20 dados de uma amostra qualquer, né? Aí, nesse caso aqui, a gente não está interessado, nesse momento, em o que é essa amostra. Ele pede para nós a média amostral. Vamos calcular ela aqui, né? A média amostral. Tranquilo. Eu posso pegar aqui, usar uma função do Excel para calcular a média, né? Que ela se chama média. Ó, me deu aqui o valor médio, né? Deixa eu só dividir, colocar em dois, ó, 20,18. Ou então, eu não quero usar a fórmula, não. Eu quero fazer a soma, né? Vou somar esses valores e vou dividir por 20. Não vai mudar, né? O valor vai ser o mesmo. Então, fiz a soma dos valores e calculei a média. Alguma dúvida até agora, Priscila? Tá tranquilo? Eu sou um pouco leiga de Excel, viu, professor? Não, eu só calculei a média aqui, mas eu só somei os valores e dividi por 20. Beleza? Beleza. Só isso, basicamente é isso, né? Só fez aqui e calculou a média. A amplitude total. Aí, ó, a amplitude total, aqui é interessante nesse livro que ele tem algumas fórmulas que facilitam a nossa vida aqui no final, ó, que ele coloca para nós, ó. É o valor máximo, x máximo menos o x mínimo, né? Esse aqui é a amplitude total, ó. Então, vamos lá, ó. A amplitude total, né? Preciso de colocar esse A aqui antes, não. Amplitude total, média amostral, né? Então, o maior valor, como os dados estão ordenados, está aqui, menos o menor valor, que é o 17. Então, dá 8,5, essa amplitude total. Continuando aqui, a variância. A variância é mais chatinha de calcular, né? Mas a gente consegue também. Ó, para calcular a variância, eu vou criar aqui mais umas colunas aqui, ó. Eu vou primeiro calcular aqui esse valor menos a média, né? Porque eu preciso fazer a diferença de cada valor pela média. Então, eu vou pegar aqui, ó, e fazer essa diferença, né? Ó, ele gerou aqui para mim as diferenças. Esse aqui, o 17, está menos 3,18 do 20 aqui, ó. Se eu pegar o 20 e subtrair ele vai dar 3,18. O 17,5 já é 2,68. E vou fazendo assim, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Fazer a soma, pegar agora esses valores e calcular o quadrado deles, que é ele vezes ele mesmo. Aí, ó, ele vai gerar esse valor aqui, né? Deixa eu só abreviar.
E aqui eu calculo o quadrado. E aqui, ó, eu calculo a soma dos quadrados. Que aí eu tenho a minha variância. Então, vou repetir aqui o processo, ó. Peguei o valor, subi todos os valores, os 20 valores, diminuí da média, coloquei todos eles aqui, e calculei o quadrado deles, e coloquei aqui, ó. Aí deu 141. Aí vamos lá, só para conferir aqui, ó, na fórmula da variância, né? Tá aqui a representação dela. Variância. No caso aqui, a amostra, né? Então, aqui, ó, eu fiz a soma, eu fiz essa parte aqui da fórmula, né? Aqui, ó, fiz essa parte aqui da fórmula. Agora falta dividir por n menos 1, que é 19, né? Então, eu pego esse valor aqui, ó, e divido ele por 19. Aí eu tenho a variância, que é 7,43. Então, vou colocar aqui a variância, que vai ser igual a esse valor aqui que eu coloquei no final. Beleza. Tá aí do lado. Então, a variância eu já tive que mexer mais nos dados para poder fazer o cálculo dela, né? E ele deve pedir ali o desvio padrão. O desvio padrão basta eu tirar a raiz, né? Aqui, ó, o desvio padrão basta eu tirar a raiz desse valor todo. Então, desvio padrão vai ser igual a raiz desse valor aqui, ó, que dá esse valor de cá, né? Então, esse é o desvio padrão. Tá aí. Agora vamos para... Isso é a aula passada, né? Agora vamos para as de hoje. Que a gente viu hoje, né? Coeficiente de variação. Vamos lá, vamos calcular o coeficiente de variação. Ó, coeficiente de variação vai ser o quê? Eu vou pegar o desvio padrão, vou dividir barra divisão pela média e vou multiplicar. Multiplicar é asterisco, vezes 100. Então, tá aí o meu desvio padrão, né? Aí, ao invés de multiplicar por 100, eu vou colocar aqui no Excel. O Excel, ele faz um negócio bacana, que aqui eu vou colocar porcentagem. Aí ele já faz a multiplicação por 100 e já coloca o símbolo de porcentagem. Então, o coeficiente de variação deu 13,51%. Amplitude interquartílica, vamos colocar aqui que nós vamos precisar de calcular, né? A amplitude interquartílica. Para calculá-la, eu tenho que calcular os quartis, né? Então, eu vou calcular aqui o quartil 1, o quartil 2 e o quartil 3, né? Quartil 1, quartil 2, quartil 3, né? Beleza. Para eu calcular o quartil, antes eu tenho que achar a posição do quartil 1, a posição do quartil 2 e a posição do quartil 3. Essa aqui é a lógica. Para achar a posição, aí eu vou lá na fórmula, né? Ó, vou voltar lá na tabela de fórmulas, só para a gente dar uma recordada. Durante a prova pode usar, não tem problema. Ó, a posição tá aqui, ó. A posição do quartil é o valor dele vezes n mais 1 dividido por 4. Então, beleza. Então, vai ser, esse cara vai ser 1, que é o que eu quero, vezes n, que é 20, menos 1, dividido por 4. Pronto. O do 2 é o mesmo processo, né? Só que aqui eu vou usar 2, é o 9,5. E o 3 é o mesmo processo, só que aqui eu vou fazer
3, 14,25, né? Então, aqui, ó, eu tenho a posição do quartil 1, posição do quartil 2 e a posição do quartil 3. Beleza. Então, o quartil 1, ele vai ser um valor que está na posição 4,75 dos meus dados. Aqui eu vou colocar a posição deles, ó. Esse cara aqui é a primeira posição, esse cara aqui é a segunda posição, esse cara aqui é a terceira posição, só para marcar aqui. Até o 20, né? Beleza, aqui, ó. Ah, não, ele não gerou ali, não, peraí. Esse cara aqui é a quarta posição, quinta posição, sexta, sétima, oitava, nona, décima primeira posição, 12ª, 13ª, 14ª posição. Vou colocar logo o A maiúsculo. O que eu quero com A maiúsculo, cara? Quinta, sexta, sétima, 18ª, 19ª, 20ª posição. Né? Essas são as posições da minha lógica aqui. Beleza. Esse cara, o quartil 1 é um valor que está na posição 4,75. Então, eu tenho que pegar o valor 18, que está na quarta, e eu tenho que pegar o valor 18,2, que está na quinta, e achar um número, né, que é 75% dessa diferença dos dois. Né? Essa que é a ideia aqui por trás, ó. Eu tenho que achar um número que está... Eu peguei o que está na quarta, peguei o que está na quinta. Beleza. Aí eu tenho que achar 75%. Eu vou fazer de cabeça aqui, mas depois vocês podem fazer na calculadora, que esse número aqui vai ser exatamente o número 18,15, que está ali nessa posição, ó. Tá entre as duas aqui é o 18,15. Esse é o quartil 1. Né? O quartil 2 é um pouco mais fácil, ó. Ele está na posição 9,5. Então, na posição 9,5 é uma posição entre esse número e esse número. Como eles são iguais, é o próprio número. Então, 19,5. E o outro, o último, é o 14,25. Então, o número que está entre 20,9 e 20,9. Então, é o próprio 20,9. Então, eu achei aqui os meus quartis. Aí, para me calcular a amplitude quartílica, eu pego o Q3 e subtraio do Q1, dá 2,75. Como esse aqui foi muita conta, deixa eu só ver se está batendo com o exercício, que o exercício resolvido vai ajudar a gente aqui, ó. Ó, vamos ver o que eu errei aqui. A amplitude quartílica é a posição Q3. Ah, veja só, eu errei porque eu coloquei -1, se ninguém me ajudou. É mais 1. Aqui é mais 1. Acho que agora dá para a gente entender aqui, ó. Mais 1. E aqui mais 1. É bom a gente ter errado, que agora a gente recalcula. Então, os quartis não são esses aqui. Aí vamos lá, ó. Eu quero um número que está na quinta para a sexta posição. Então, é o 18,2. Tá aqui.
Eu quero o número que está na metade entre a 10ª e a 11ª posição. Então, é 18,9. Agora está aqui, está certo. E eu quero um número que está na posição 15,75. Então, o número que está na posição 15,75 é a diferença dos dois aqui, ó. 23,5 menos. Deixa eu só calcular essa diferença. 23,5 menos 20,9 vezes o que passa, né, do 15. O que passa do 15 é 0,75. Então, dá 1,95 mais o próprio 15, mais o próprio 20,9, que vai dar 28,85. Então, esse é o terceiro quartil. E agora deu 4,65. Deixa eu ver se bateu. Ah, agora bateu. O resultado aqui bateu. Então, esse aqui é um pouquinho mais difícil de calcular, que é o quartil 3, porque ele é quebrado. É o número que está entre 15 e 16, da posição 15 e 16, só que 75% dele a mais. E esse número é 22,85. Agora a gente calculou a amplitude interquartílica. Beleza, continuando aqui a nossa lógica, né? Agora nós vamos calcular o coeficiente de assimetria e a classificação de assimetria. Então, o coeficiente de assimetria está aqui. Vou colocar aqui embaixo. E a classificação de assimetria, né? Para calcular o coeficiente de assimetria, aí eu vou ter que fazer o quê? Vamos para a fórmula dele. A fórmula dele já é o coeficiente de assimetria, no caso é o de Pearson, né? É tranquilo, ó, é 3 vezes a média menos esse cara que é a mediana dividido pelo desvio padrão, né? Esse que é o coeficiente de assimetria. Então, ó, eu não calculei a mediana, e aí eu vou só calcular a mediana, vou colocar ela aqui entre a variância aqui, ó, vou colocar a mediana aqui. Deslocar célula para baixo, beleza. Esse cara aqui eu vou colocar aqui, ó, isso. E aqui deixa eu calcular a variância, né? A variância, nesse caso, é o valor que está entre a 10ª e a 11ª posição. Então, a variância é 18,9. Tá aí, ó, a variância, né? Beleza. Que seria o Q2 aqui, né? Então, o coeficiente de assimetria vai ser igual a, voltando aqui na fórmula, só para ficar certinho mesmo, garantir que está certinho, né? Vai ser 3 vezes a média, então 3 vezes a média, que é 20,8, menos a mediana, que está aqui nesse caso, tudo isso dividido pelo desvio padrão, que é esse cara aqui. Então, deu 1,40. Essa é a coeficiente de assimetria. Com 1,40, deixa eu ver só se bateu com o do livro aqui, o exercício. Com 1,40, eu tenho, aqui ó, bateu 1,40, eu tenho essa classificação aqui. Assimetria positiva, né? Tá aqui a classificação dela, né? Como referência aqui para o nosso contexto. Então, ela é positiva, a classificação de assimetria. Vou disponibilizar isso aqui para vocês, tá, gente? E aqui, por último, eu quero calcular o coeficiente curtose e a classificação da curtose. Então, ó, coeficiente curtose e a classificação de curtose
Tá aqui, né? Bacaninha. Para calcular, a gente vai na fórmula. Aí, ó, ele preciso de... Aqui a fórmula tá aqui, é essa aqui, né? Eu preciso de calcular o P90 menos o P10, né? Aí, para isso, ó, então eu vou ter que achar aqui a posição, né? Que seria o P90 e a posição, vou colocar primeiro o P10, posição P10 e a posição do P90, né? Para eu ter esse valor. Para calcular o P90, aqui ele me mostra, ó, vai ser 90 vezes 20 mais 1 dividido por 100, né? Que tá lá. Olha lá, é isso mesmo. Né? Eu tenho P90, faço essa divisão aqui, que é o 18,9 aqui, né? Beleza, tá aqui a representação. E o P10, ah, não, aqui eu confundi, aqui é o P90, aqui é o P10, né? O P10 vai ser, ao invés de ser 90, vai ser 10, que vai dar o 2,1, né? Com esse cara aqui, eu consigo calcular o P10, que eu preciso, e o P90. Ó, o P10 é o 2,1. Então, o 2,1 e o 17,5 é o 17,5. É entre o 2 e o 3. Então, eu tenho 17,5. Se o 3 fosse 18, seria um número entre esses dois. Como o 3 é o próprio 17,5, ele fica sendo 17,5. Tá aqui a representação dele. E o P90 é um número 18,9. 18,9 é um número entre 18 e 19. Se o 19 é 24,7 e esse cara aqui é 24,6, qual que é o P90 então? O P90 vai ser, ó, vou fazer a conta aqui, que essa é um pouquinho difícil, que é 24,7, certo? Menos 24,6, deixa eu ver se eu estou certo, que dá 0,1. Deixa eu só ver aqui. Isso, mais 24,6. Então dá 24,7. Esse é o P90. O P90 é 24,7. Pronto. Para calcular esse foi mais difícil. Aí agora eu tenho os dados. Aí de acordo com a fórmula da curtose, uma vez que eu tenho o P90 e o P10, aí eu vou só na fórmula, né? Ó, Q3 menos Q1, já calculei, dividido por 2 vezes P90 menos P10. Então, eu vou pegar aqui, ó, o Q3 menos o Q1 dividido por 2 vezes o P90 menos o P10. Ok, Enter. Opa, aqui que eu errei. Deixa eu só ver se eu errei alguma coisa aqui. Ah, tá. É que eu coloquei errado. Eu coloquei o Q1 aqui, ó. É o de baixo. Isto. Aí deu esse valor aí, 0,32. Arredondando aqui no Excel, 0,32. Ah, veja só. Pela fórmula,
Eu acho que ele errou aqui, ó. Ah, o livro errou, porque aqui é Q3 menos Q1, né? Aqui a forma está bem clara. E para calcular, ele colocou aqui, ó, 15,75 menos 5,25. Ele colocou o pós Q3 menos o pós Q1, que não é o caso, né? Então, o meu está certo, 0,32. Como o meu C é maior, o resultado vai dar o mesmo, que é essa platicúrtica, mas o coeficiente de curtose, né, ele foi 0,32 e não 0,72. O livro aqui errou nessa questão na hora de fazer, porque ele considerou aqui o 15,75 menos 5,25. Eu não considerei, não. Eu considerei o 22,85 menos o 18,82. Tá isso. Difícil, Priscila? É um pouco, Eu bem vou puxado. fazer, mas para facilitar, eu vou aproveitar essa planilha para você analisar ela com calma. E eu já vou colocar aqui nas nossas planilhas, tá? Ok, Para você dar uma olhada com calma. E aí a gente tira dúvida na próxima aula, isso aqui é tranquilo. tá joia. Ela tá. Eu queria que você desse uma analisada, eu acho que tem que estudar. Dá uma olhada nas fórmulas aqui do Excel, deixa eu colocar ela aqui para você, os demais alunos também, né? E aí vocês Você não vão. consegue mandar para mim no WhatsApp, não, professor? Consigo te mandar, consigo. Eu Eu vou prefiro. só terminar a gravação aqui, finalizar a gravação, que esse aqui já é a nossa aula, e eu já te mando pelo WhatsApp. E também coloco essa videoaula lá no YouTube. Tá joia, muito obrigada.